Glória a Deus, então. Como ministrar agora, né? Vamos lá, então. Vamos concluir o texto de Efésios. Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 10 em diante, né? Vamos tentar terminar o que a gente começou semana passada já. Efésios 6:10, é isso? Ah, já estava em Efésios, né? Então vamos lá. Ainda bem que a pastora parou de ministrar, porque eu ia falar bastante coisa que ela falou, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. De novo, estáis, pois, firmes. Olha quantas vezes ele repete isso, irmãos. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E verso 18. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então, a gente começou nesse texto semana passada. Eu confesso aos irmãos, e nem fico vermelho com isso, que eu andei hoje pela manhã, enquanto eu preparava a palavra, eu andei perambulando pela Escritura para procurar um outro texto. Sabe quando você começa a ser andarilho na Escritura? Você começa a folhear. Aí eu sinto que não é de Deus, irmãos. Ok? Então fazer o que, né? Eu voltei ao texto de Efésios 6:10, porque do 10 em diante, né? Porque eu entendo, irmãos, que é a necessidade do tempo presente, não é verdade? Só que hoje eu vou acrescentar alguns textos sobre isso, além desse de Efésios 6, capítulo 10, pelos tempos de fato que estamos vivendo, né? Então, quem está lá, quem está no som lá no computador? Era para ser o Ari foi arrebatado. Ah, voltou, desceu. Ele foi, mas não ficou, irmão. Bota lá 2 Timóteo 3, verso 1. Ok? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Paulo está dizendo para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. A minha versão diz dias difíceis. Aqui, irmãos, lembra que eu expliquei para vocês semana passada? Sempre que alguém diz últimos dias, é quando? Agora, 2020, 2021, 2022 e poucos anos antes, né? E de fato, irmãos, nós sempre costumeiramente costumamos dizer aqui que os irmãos da igreja primitiva, da igreja de Atos, foram irmãos perseguidos, foram irmãos que eram açoitados, irmãos decapitados e martirizados e jogados aos leões como é lá em Roma, no Coliseu, né? Nós sempre dizemos isso e com razão. Só que Paulo está dizendo que nos últimos dias também haveriam dias difíceis. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Tem sido fácil, irmãos, manter a fé. Tem sido fácil manter a caminhada cristã sem se corromper, sem declinar para a direita ou para a esquerda? Não, irmãos. Os irmãos da igreja primitiva tinham uma perseguição mais carnal, ok? Era mais na carne o negócio.
também no espírito. Mas a perseguição se manifestava na carne. Nós hoje, talvez não tenhamos uma perseguição carnal. Por enquanto, ninguém está nos açoitando. Por enquanto, nós não estamos sendo jogados aos leões, né? Por enquanto, nós não estamos apanhando por causa do evangelho. Mas há uma perseguição espiritual tão intensa quanto eu entendo nos dias da igreja primitiva. Por isso que Paulo está apontando para nós, está dizendo, olha, sobrevirão dias perigosos. Como diz, o que é um dia perigoso, irmãos? Perigo do quê? Da 101? Não! Ele não está falando de um perigo carnal, ele está falando de um perigo espiritual. Então Deus escolheu a mim e a você, exatamente para viver esses dias difíceis. Glória a Deus, aleluia. Deus foi bom conosco, não foi? Foi bom sim, porque se Ele permitiu, irmão, ou você pediu para nascer, naquela data, ou eu cheguei no ventre da minha mãe e disse, quero nascer em janeiro de 69. Funciona isso? Não funciona. Deus determinou que eu nascesse naquele dia. Ok? Então, quando Ele nos escolhe para viver esses últimos dias difíceis, é porque Ele vê capacidade em nós para vivermos dias difíceis. Glória a Deus, aleluia. Isso não traz um conforto para você? Para mim começou a trazer isso. Porque eu sempre pensava nos irmãos, os irmãos são corajosos, os irmãos são coisa. Mas nós também somos. Porque Deus nos escolheu para esse tempo. Dias difíceis, irmãos, eu não estou falando apenas da pandemia, do Covid. Isso, a pandemia é uma gota d'água em meio a uma série de circunstâncias que está acontecendo, irmãos. Por que Paulo diz e por que eu digo também que nós estamos vivendo dias difíceis? Eu separei apenas. Eu parei porque eu comecei a entrar em depressão. Por isso que eu parei. Diz aqui, nós vivemos, por que são dias difíceis? Porque de uma violência desmedida, como nunca se viu antes, irmãos. No Brasil são assassinadas por ano, isso é estatística de 2019. São assassinados por ano 62 mil pessoas. De assassinato. De diferentes cidades, diferentes comunidades, diferente razão social. 62 mil brasileiros perdem a vida por ano por causa da violência. Uma violência desmedida, uma violência onde eu bato numa pessoa porque ele tem uma camisa diferente de um time que não é o meu time, por exemplo. O que é isso, irmãos? Dias difíceis. Onde o desamor pelo ser humano é cada vez mais latente. Onde eu consigo bater num cara porque ele tomou a minha vaga de estacionamento no shopping. Como você vê aí, dois marmanjos atracando no soco porque o cara estacionou antes que ele no shopping, irmão. O que é isso, irmão? São dias difíceis, ok? 180 crianças, eu não vou dar muitos números, irmão, porque não precisa. 180 crianças são violentadas no Brasil por dia. Por dia, irmãos. Você tem ideia do que é isso? 180 crianças, irmãos. Crianças se consideram de 13 anos para baixo. 180 crianças por dia são violentadas no Brasil por dia. 13 milhões de brasileiros, escute isso, não estou falando de África, não estou falando de... 13 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Você sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que consegue passar o mês todo com até R$145 por mês. Isso é linha da miséria, que está abaixo da linha da pobreza. E nós temos 13 milhões e meio de brasileiros vivendo nessa condição. É que nós estamos situados num oásis, por enquanto, chamado Santa Catarina, que para nós aqui são números irreais. Mas se nós tivéssemos um missionário que percorresse o Brasil,
Ele iria certamente atestar isso aqui. 13 milhões e meio de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Vivem com menos de R$ 145 por... Não é por dia, irmãos, é por mês. Irmãos, R$ 145 não dá nem... Dá pra nada. O que se faz com R$ 145? Não faz nada. Como que as pessoas conseguem sobreviver? Pois elas conseguem. 13 milhões e meio de brasileiros. Dias difíceis, irmãos. Você viu o que aconteceu na Argentina essa semana? Eu separei o celular aqui por causa disso. Você sabe que na Argentina existe uma Câmara de Deputados, semelhante ao Brasil. Existe uma Câmara de Deputados e uma Câmara de Senadores. Ok? Você viu o que a Câmara dos Deputados aprovou? Ainda falta passar pelo Senado. Em nome de Jesus não vai passar. Mas você viu o que a Câmara de Deputados aprovou? E vira e mexe tem movimento seguido no Brasil. Dessa mesma forma? Então, a Câmara de Deputados da Argentina essa semana liberou o aborto até 14 semanas de gestação. Aí eu fui pesquisar como é um bebê com 14 semanas de gestação. Aqui, ó, escute. O desenvolvimento do bebê com 14 semanas de gestação, que são 4 meses de gravidez, marca o aparecimento da linha negra na barriga de algumas mulheres. Não é verdade? Sabe aquela mulher quando nasce aqui, dá aquele risco preto assim na barriga? Algumas mulheres têm isso, né? Isso são 4 semanas de feto. 4 semanas de gestação. Aí, olha só. E do crescimento do cabelo do feto. O feto já tem cabelo. O rosto está completamente formado. Uma criança com um feto com 14, uma criança com 14 semanas de vida, o rosto já está formado. Perfeitinho. Já fazem caretas, enruga a testa. Já tem plena consciência. O cérebro já está ativo com 14 semanas. Tem mais alguns detalhes aqui que não... Então, como que um ser humano pode matar outro ser humano? Que nós não estamos falando de estupro aqui. Estamos falando de uma relação consensual. E que uma mulher até 14 semanas pode matar o feto que está dentro dela. Simples assim. Como se fosse extrair um dente. Não tem o dente quando está podre? Você vai lá e tira, não é? Como que deputados podem aprovar isso? E vira e mexe tem esse movimento no Brasil. O que é isso? Dias difíceis. Dias onde a vida humana não vale mais nada. 14 semanas o bebê já tem cérebro, irmãos. Dias difíceis. Ok? E nós temos... Vamos parar aqui para não ficar depressivo, né, irmãos? Por isso que o Datena tem tanta reportagem. Não é que ele... Não precisa nem procurar, irmãos. Eu acho que vai até ele, né? E diante desses dias difíceis, nós temos 3 alternativas, eu separei aqui. A primeira delas é nos meter numa bolha evangélica e pensar que nada disso aqui nos alcança, pensar que nada disso aqui nos diz respeito a nós, entendeu? Será que é assim, irmãos? Será que eu não tenho dever, eu, com nada disso aqui? Que estou falando da minha nação, não estou falando estou falando do Brasil. Só que algumas pessoas pensam que o fato, ela se mete numa bolha evangélica, como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma sobre isso aqui, irmãos. Isso não é legal, e nem bíblico. E nem bíblico. Porque essas coisas nos alcançam, nos respingam, irmãos, respingam em nós. Isso é factível da ira de Deus sobre a nação brasileira. Irmãos, alguns irmãos aqui passaram pela experiência do Covid. Vamos dizer o que a eles? Que eles são mais pecadores do que nós? É isso? Será que é esse o conceito? Será que eles são mais em pecado do que nós? Será que Deus está querendo tratar com eles? Isso é bolha evangélica. Não, irmãos, não funciona assim. Quantos irmãos nós perdemos com a Covid, irmãos? Pessoas que nos discipularam por um tempo.
Então isso alcança todo mundo, irmãos. O consumo de álcool entre os mais jovens cada vez é mais intenso, irmãos. Com 14 anos, na média, o menino começa a usar álcool ou drogas depois. Nós temos crianças, irmãos. Vocês, grande parte de vocês têm crianças que vão viver nesse mundo. Não tem uma bolha evangélica. Eu tenho um menino de 20 anos que vive nesse mundo. Tem um também, um de 32, mas já está guardado, né? Mas eu tenho um de 20 anos que eu oro por ele constantemente para que o mundo não alcance. Porque eu sei que em algum momento, se é que já não aconteceu, nós não conversamos sobre isso, alguém já te ofereceu droga, alguém já te ofereceu álcool, aí ó, um enviado de Satanás. Com todo respeito. E você pensa que o teu filho está isento disso, Douglas? Não está. Você tem que preparar eles para isso. Porque nós estamos nesse mundo. Nós convivemos, nós não estamos dentro de uma bolha evangélica. Não. Os nossos filhos e netos, a minha neta vai estar exposta a isso. Então não existe essa bolha. Entendeu? Então eu não posso pensar dessa forma. Não, essas coisas aí, não. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sol nasce para todos e a chuva desce para todos. Ok? Então essa primeira alternativa sobre tudo isso que eu falei, dessas calamidades, nós não podemos entender que nós estamos numa bolha e que não temos nada a ver com isso e que não. Que nós convivemos no mesmo planeta dessas pessoas. A segunda alternativa que nós temos mediante esses fatos que eu li, irmãos, é a gente deixar que isso entrar de tal forma na nossa alma que a gente se abale com isso. Isso também não é legal. Porque se nós entrarmos em parafuso com o que está acontecendo, o máximo que a gente vai conseguir, irmãos, é crise de ansiedade, depressão, coisas desse tipo. Entendeu? Então também não é dessa forma, não é eu me preocupando de uma tal forma que isso me abale emocionalmente. Também não é dessa forma que eu lido. Entendeu? Não é, a partir de hoje meu filho não vai mais sair, porque alguém vai oferecer droga para ele. Então, meu Deus. Não, você precisa preparar o teu filho. Você precisa preparar a tua filha para o que ele vai enfrentar lá fora, encarar lá fora. Vocês entendem isso? Então, não é eu me metendo numa bolha evangélica, não é eu me preocupando demais que eu vou resolver a situação. Mas tem uma terceira alternativa, que é compreender Efésios 6:10, né? E me portar diante de tudo isso. Eu creio, irmãos, que essa terceira alternativa é a nossa. É o que Jesus diz aos discípulos: Senhor, eu não rogo para que os tires do mundo, mas para que tu os guarde do mundo. Guardar não no sentido de uma bolha, mas que eles soubessem lidar com as situações que apareceriam a eles. E é isso, irmãos, que eu gostaria de tentar passar a vocês hoje. Que nós estivéssemos todos preparados para enfrentar as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar firmados. A nossa mente, irmãos, ela precisa estar firmada no Senhor Jesus. Eu separei alguns versículos que falam sobre isso, irmãos. Eu vi, ó. 2 Samuel 5:10, bota lá, Ariel. 2 Samuel capítulo 5, verso 10. Vamos usar de pano de fundo a vida de Davi, irmãos. Ah, pastor, mas Davi só militava na carne. Quem falou? Segundo Samuel 5:10. E Davi, a minha versão diz, prosperou e tornou-se grande, e o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Eu vou ler na minha versão, irmãos. A gente precisa sincronizar essas versões, irmãos. 2 Samuel 5:10, é isso?
2 Samuel 5. Vou ler na minha versão aqui, ó. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Então, toda oposição que Davi enfrentava nos dias dele, quer seja física ou quer seja espiritual, Davi foi um homem de guerra, certo? Ele não pôde fazer a casa do Senhor porque ele tinha muito sangue na mão, ele havia derramado muito sangue. Então Davi era um homem de guerra, mas Davi também era um homem de batalha. Você quer ver onde é que está? Está lá no Salmo 144, verso 1. Acho que é isso, batalhare. Guarda esse versículo na cabeça aí. Ó, Salmo 144, verso 1. Escute isso aqui, ó. Bendito seja o Senhor, é Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Agora escute isso. Que adestra as minhas mãos para a peleja. Até aqui. Do que ele está falando aqui, irmãos? O que é adestrar a mão para a peleja? O que eu seguro com a mão? Davi, no caso. Espada. Então ele está dizendo assim, Senhor, quando eu estiver militando contra a carne, Davi, ele militava muito contra a carne. Ele está dizendo para Deus assim, Senhor, Tu és minha rocha. Adestrar é conduz. Conduz a minha mão com a espada, para que eu possa ser preciso. Que eu corte a cabeça sem dó. É isso que ele está dizendo aqui, ok? Essa parte a gente não precisa, irmão. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Você não precisa comprar a espada. Essa parte aqui, Davi já resolveu para nós. Davi era um homem de guerra, por quê? Porque ele precisava conquistar um território. Ok? Nós já temos isso. Ponto? Entenderam? É uma parte da profecia. E agora a segunda ali, ó. Que profecia, irmão? Ali, ó. E os meus dedos. O que é dedo? Para a guerra. Do que ele está falando? O que ele tocava? Isso. O que tu usasse, Will, para tocar o violão? Dedo. Então ele está dizendo assim, Senhor, ele está falando de duas batalhas, duas esferas. Quando eu estiver na peleja, o que é peleja? Todo gaúcho sabe o que é uma peleja. Todo mundo sabe o que é uma peleja. O Senhor conduz a minha espada, que enfie no bucho do fulano, sem errar. É isso que ele está dizendo. Ok? Nós pulamos isso. Mas quando eu estiver em guerra, contra quem ele guerreava, irmão? Contra os principados e as potestades que estavam em torno dele. Você lembra quando Saul endemoniava, o que ele fazia, irmãos? Ele pegava a espada ou a harpa? A harpa. Ele pegava a harpa, começava a dedilhar, e a unção daquele homem era tão poderosa, por isso que o louvor é algo tão poderoso dentro da igreja. Quando é tocado para o céu, quando vem do céu também, que ele faz com que a gente trave uma guerra. Por isso que nós, os ministros de louvores, e nós aqui, nós ficamos meio apavorados quando você não louva, quando você não... Porque quando você canta, irmãos, acredite você ou não, não porque você cante mal ou bem, não tem nada a ver com isso, mas quando você canta, quando você está entrando em guerra, o demônio está correndo de você, irmão. Você acredita nisso? Pode acreditar. Por isso que nos momentos de dificuldade, Davi fala sobre isso. Irmão, quando ele diz assim, os leões estão cercando a minha alma. Do que ele está falando, irmãos? Ele está falando de um bando de leão que está em roda dele? Não, ele está falando de demônios. Lá na frente Pedro fala que o inimigo, em 1 Pedro 5,8, que o inimigo é como um leão que está onde? Ao derredor, bramando, procurando quem possa tragar. Davi tinha essa mesma sensação. Por isso que ele diz, no Salmo não sei qual agora, que ele diz que, olha, a minha alma está como que rodeada de leões. O que ele fazia? Ele pegava a espada ou a harpa? Nos teus momentos de aflição, o que você faz, irmãos?
Essa é a grande questão. Quando vem aquela opressão, quando vem aquele negócio, irmãos, quando vem o dia mau, como Paulo diz, qual é a tua reação? O que você faz, irmão? Quando a tua alma se angustia, quando a tua alma tem essa sensação, quem já teve essa sensação de estar sendo rodeado, irmãos? Quem já teve? O que você faz, irmão? Você corre para o Rivotril, para a Escritura, para quê? Você entende? Isso é militância, isso é batalha espiritual. O que você faz nos momentos de dificuldade? Porque a fé é para ser usada quando, irmãos? Quando eu estou assando carne, é isso? Eu preciso de fé para aquilo ali ficar bem molinho. Não, ali eu não preciso de fé. Ali eu preciso de um garfo e de uma faca, só isso. E uma carne boa, Então eu não preciso de fé para assar carne. Eu não preciso de fé para ir lá para a pousada. Lá pode deixar que eu me vire, irmão. Não preciso de fé nesses momentos. Eu preciso de fé quando? Quando estou aqui, nos dias difíceis, nos dias maus. É nesse dia que a minha fé precisa ser exercida. Só que a maioria dos cristãos não tem reagido dessa forma. E nós precisamos compreender Efésios 6:10 para isso. Por isso que Paulo fala de um capacete da salvação. O que faz o capacete? Qual é a área que o capacete protege? A cabeça. Nos tempos que não era obrigatório o uso do capacete, eu sou um pouco mais velho que vocês, então teve um tempo que o capacete só era obrigado nas rodovias federais, é isso? Então dentro da cidade, como é que você andava? Com o negócio pendurado aqui, coisa linda, né? Bem prático, se você precisasse desviar de um carro, já batia o capacete do carro. É uma coisa, né? Então o capacete foi feito para proteger o quê? A cabeça. Como está a tua cabeça, irmão? Tu assou meus cabelos. Não estou falando de cabelo. Estou falando de cabeça. Como está a tua cabeça para as coisas que estão acontecendo, irmãos? Você se aflige, entendeu? Vou ler um texto com vocês, que a pastora já ministrou um pouquinho. Eu vou encerrar com ele. Tá? Irmão, só uma coisa aqui, Salmo 57, versículo 1, antes do último texto. Salmo 57, verso 1. Bota lá, Ariel. 57, versículo 1. Não. Salmo 57, verso 1. Olha lá, Compadece de mim, ó Deus. Compadece de mim. Pois em ti se refugia minha alma. Tá vendo? Ele está falando de algo interior. Em ti se refugia minha alma. A sombra das tuas asas. Olha que coisa linda, irmãos. Me refugiarei. Então a alma não é o corpo de Davi. Não tinha ninguém, irmãos, assim, com uma espada. Não. Ele está falando de alma. Nós somos corpo, alma e espírito. O irmão aqui me confidenciava que o Covid, ele ataca o corpo, ataca a alma e ataca o espírito. Não é isso? Não bate um desânimo, uma coisa assim, então? O Covid ataca isso, o corpo, a alma e o espírito. E ali ele diz então, pois em ti a minha alma se refugia, a soma das tuas asas me refugia. Até que passem as calamidades. Então nesse tempo de dias difíceis que Paulo profetizou para mim e para você, dias difíceis, qual é o melhor lugar para se estar, irmãos? Debaixo das asas do Senhor. Até que passem todas as calamidades. E quando vai ser isso, irmãos? Quando fulano de tal assumir o governo? Não. Quando a igreja subir. Nesse dia, os que estiverem debaixo das asas do Senhor, com a confiança nele, subirão. E aí isso vai se cumprir. Até lá não vai haver calamidade, irmãos. Lá você não precisa correr atrás de vacina de Covid. Você não precisa nada. Entendeu? Então esse lugar das asas do Senhor é o melhor lugar para se estar em tempos de calamidade. Você lembra quando Jesus está entrando em Jerusalém? Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu recolher vocês debaixo das minhas asas. É isso aqui, como a galinha faz com os pintinhos.
É isso. Mas era um povo obstinado, um povo que não queria ouvir. E às vezes eu penso que a gente se assemelha. Irmãos, Israel, Israel, viu? Israel é Isaías com Ezequiel. Mas Ezequiel, capítulo 6, ele manda Israel, Ezequiel, coisa louca, ele manda Ezequiel levantar a mão para um monte. Ele diz, Ezequiel, profetiza sobre o monte. Eu fiquei pensando, Senhor, mas sobre o monte? O que tem a ver um monte? Aí depois na decorrência, no correr do texto, você vai entender que para as pessoas não adiantava mais profetizar. Então ele profetiza sobre os montes, para que, sabe, por tabela eles compreendessem. Entendeu? E Ezequiel profetiza sobre o monte. Povo obstinado, não queria ouvir a escritura. Ok? Eu falei isso que eu estou ouvindo Ezequiel essa semana, irmãos. Glória a Deus. Então eu quero encerrar, irmãos, com um lugar. Com esse lugar que nos isenta da calamidade. Ok? É um texto lindo demais. Eu confesso que eu já tinha lido, mas hoje eu tive uma revelação bem especial sobre esse texto. 1 João capítulo 4. A partir do verso 15. 1 João capítulo 4, a partir do verso 15. Agora escute isso aqui, ó. A oração que a pastora fez no início. Ó, viu como a coisa está certinha, irmãos? Aqui, ó. Escute isso aqui, ó. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece. Minha versão é melhor. Vamos começar de novo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Deus está nele e ele, essa pessoa é em Deus. Então, deixa eu recapitular para você. Toda pessoa, sabe essa oração que Deus fez essa manhã, que a pastora fez agora no início do culto? Essa oração é algo que a gente deveria fazer todo dia, eu penso. Quando uma pessoa de fato aceita Senhor Jesus, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, passa a habitar dentro dela. Então Deus não está mais fora. Aqui se separa, irmãos, a criatura do Filho. Todo ser humano, escute isso aqui, ó. O diabo não tem filho. Ele é um ser estéril. Ele não se multiplica, graças a Deus. Imagina. Imagina se tivesse uma fábrica de demônio, irmão. Não precisa. Aqui se divide a criação do Filho. Todo ser humano que nasce, ele não é um filho de Deus. Ele é o que de Deus? Uma criação, uma criatura. Mas no momento que ele alcança o entendimento de quem é Jesus, de que Jesus fez por ele, e que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece nesse dia? Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro dele. Então, ele sobe de patamar. Ele deixa de ser uma criação, ele deixa de ser uma criatura e passa a ser filho. E olha, filho de quem, irmão? Irmão, se a gente compreendesse isso aqui, ó, se todo ser humano compreendesse isso aqui, é por isso, irmãos, que a idolatria é algo tão contrário à Escritura. Porque a idolatria você é levada a quê, Jéssica? Você é levada a adorar algo que está fora, não é verdade? Adora esse fulano, porque esse fulano vai te ajudar. Adora aquele ciclano, porque aquele ciclano vai te ajudar. Você quer casar, você tem que adorar aquele ciclano. Você quer ter dinheiro, você tem que, né? E assim vai. É um céu terceirizado, é um céu em departamentos. Mais ou menos assim que funciona. Só que a Escritura, ela fala diferente. Porque se eu tenho um Deus dentro de mim, o véu do templo se rasgou. Aquela figura de intercessão, de mediação, ela não existe mais. A minha função por você não é mediar Deus a você, é apontar o caminho do santo para você.
Por isso que quando alguém me pede oração, eu digo, irmão, você tem que orar junto comigo. Não é eu orar aqui de madrugada e fulano roncando em casa. Não. É uma intercessão junta. Eu fulano babando o travesseiro em casa. Não. O problema é de quem? Meu ou dele? Então eu auxilio em oração. E aí eu mando uma mensagem para ele. Cada vez que eu estou acordando eu mando uma mensagem, né? E aí, como é que tá aí? Entendeu? Porque eu preciso saber se ele está interessado no problema dele também. Não só eu. Então a nossa função como pastor hoje é apontar isso para você. Olha, você tem livre acesso. O verdadeiro pastor é isso, ele aponta. Diz Douglas, ó. Ele não aponta para ele, o pastor verdadeiro. Ele aponta para lá, ó. Lá. A solução está lá. A prosperidade está lá. A saúde está lá. A paz do espírito está lá. Entendeu? Você entende? É isso aí. Porque se Deus entrar dentro dele, resolveu tudo. Não é isso? Resolveu tudo. Porque é o que João está dizendo. Ok? Versículo 16. E nós o conhecemos e cremos no amor. Versículo 15, né? Não, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Agora escute isso aqui. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Ele repete isso. Então Deus de amor veio habitar dentro de nós. Ok? Versículo 17. Nisto é nós o amor, para que no dia do juízo, ó, no dia do juízo, tenhamos o quê? Confiança. Então, você não está apavorado com o que vai acontecer. O que é ter confiança, irmãos? Então nós não estamos preocupados, irmãos. Nós não vamos fazer caravana para São Paulo para vacinar. Nós vamos esperar até que chegue o nosso tempo de vacinar. Até que como chama o nome lá do Ministério da Prova? Anvisa, até que a Anvisa diga que essa aí vai funcionar e coisa. Porque nós não estamos apavorados com isso. Eu não vou madrugar, pegar o meu carro e ir para São Paulo e enfrentar uma fila de 3 dias para fazer uma vacina. Não vou. Vou esperar. Tem que esperar até agora, não morri, estou vivo, ó. Não morri, estou vivo. Vou passar por isso. Ok? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Agora verso 18. No amor não há medo. Vou repetir. O Deus de amor veio habitar dentro de você. Então, Deus está em você e você nele. Então, no amor em Deus, não há medo. Você tem medo desses dias, irmãos? É porque o relacionamento não está perfeito. A internet está caindo. O sinal está ruim. O amor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor. Esse relacionamento perfeito nosso com o Espírito Santo. Ok? Perfeito amor. Lança fora o medo. Agora escute isso aqui, ó. Porque o medo produz... Que palavra tem ali? Tormento. Uma pessoa que se aflige mais, irmãos, ela começa a ficar atormentada. Irmão, o que você acha que é um suicídio? O que você acha que é isso? É uma pessoa que chegou no momento de um tormento tão intenso que ela não vê saída para ela. E ela acaba atentando contra a sua própria vida. Isso é uma pessoa atormentada, que não está com um relacionamento adequado com Deus. Porque a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que o verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento meu com o Espírito Santo me faz lançar fora todo medo. E o que é lançar fora todo medo? Alguém me explique. Eu aprendo a conviver. Não é que eu vou deixar de usar máscara, irmãos. Eu uso a máscara sim, às vezes. Eu uso a máscara. Às vezes. Mas eu não vou entrar numa noia.
Eu não vou entrar num negócio como uma senhora fez essa semana no restaurante, eu não sei porque que aquela mulher não ficou em casa, que um irmão da nossa fábrica se aproximou dela assim, e ela disse, e ele perguntou para ela, estava assim longe, vem cá, vamos fazer a fila, vem cá, tu é a mulher, quem quer ser a véia? Quem quer ser a véia? Ninguém quer ser a véia. Vem cá, vamos, você vai ser a velha. Isso faz a carne velha, isso faz a carne velha. Então a velhinha está aqui, nós estamos na fila do restaurante. Aí peão para comer, você sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Aí chegou nós da Metamais, aquela tropa já bufando, que a gente vem correndo, né? A fome é fim do mundo. E aí tem um rapazinho na minha frente, que trabalha comigo, e a moça estava assim, longe dela, assim, lá tinha uma pessoa lá, e a velha aqui. E aí, meu Deus, se essa velha está me assistindo, deixa. Senhora, essa anciã. E aí os peão na Betamais estão vindo, e o menino estava na minha frente e perguntou assim, a senhora está na fila, mas com toda a educação, menino. Ele perguntou assim para a velha, para a senhora, a senhora está na fila, porque ela estava assim, ó, a senhora está na fila. Ela assim, tu não sabe que nós estamos na pandemia, tu não sabe que é 1,5 metro de distanciamento, o gurizinho foi indo para trás assim, ó. Muito obrigado. Jéssica, você foi magnífica no teu papel. Mas essa mulher é uma mulher sequelada, ela devia ficar em casa, por que ela não faz comida? Eu não vou entrar nessa noia, irmão. Eu vou tomar uns cuidados, sim, que são exigidos, que são assim, né? Que fazem parte, mas eu não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso, porque o meu relacionamento com Deus me diz que eu lanço fora todo medo, e que ainda que eu pegue isso, eu vou passar como os irmãos passaram. Pode dar um churrilzinho, pode dar uma coisinha, pode dar, não tem problema, mas eu vou passar, porque não é o meu tempo ainda. Então não entre em parafuso, não entre em noia. Permita que o teu relacionamento com o Espírito Santo te convença a isso. Não deixe de congregar, irmão, do culto. Cadê os irmãos? Vem pra cá com a gente. Vou pra pegar, você vai pegar em casa, pronto. Simples assim. Simples assim. Nós estamos andando em tudo que é lugar, irmãos. Simples assim. O nosso relacionamento com Deus faz com que a gente lance fora todo medo, a gente ande com confiança. Irmãos, a nossa eternidade está garantida. Não está? Sim ou não? Tá. Deus está em nós, Ele nos escolheu para habitar. Mesmo as nossas imperfeições, mesmo as nossas mazelas, mesmo nas nossas desesperanças, mesmo nos nossos desânimos, mesmo os nossos pecados semanais, Ele continua ali, porque Ele é amor, e Ele escolheu morar em nós, e pronto, acabou. Isso não é uma questão de que nós alcançamos, não é uma questão meritória, é uma questão que Ele nos escolheu. Um dia Ele olhou para mim, para dentro de um boteco, e disse, eu vou gostar desse cara. Aliás, Ele sempre gostou, né? Quem não gosta de mim, né, irmãos? E assim é com você. Quando você estava perdido lá no mundão, Luca, nos rodeios da vida, nos bailão da vida, balançando a bombacha para cá e para lá, Ele olhou para aquele cara e disse, eu vou chamar aquele cara, quem sabe? E Ele nos ama por isso. Não porque a gente é merecedor, nem por nada, não porque você compra, não é um título romano. Paulo comprou um título romano, a cidadania romana. Nós não compramos a cidadania celestial, ela veio dele, porque Ele nos escolheu. E você acha que Ele não pode te guardar em meio a esse tempo? Pode. Meu Deus, claro que pode. Você acha que não pode guardar suas finanças em meio a esse tempo? Claro que pode. Tua saúde, claro que pode. Cara, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nós só precisamos entender Efésios 6:10. Ficar firme. Ficar firme. Glória a Deus que você venceu esse ano. Vamos projetar o ano que vem um ano diferente. Para mim e para você. Porque 2 anos igual a esse, eu também não sei se eu não bato batatinha, irmão. Que nós tenhamos um espaço até a próxima dor de parto.
para prosperar, para encher esse lugar. Aí quando vem outra dor de parto, a gente vê o que faz, né? Mas é isso. E Ele pode nos guardar nisso. Deus nos ama, irmãos. Não deixe nunca ninguém roubar isso de você. Em toda e qualquer circunstância, Deus nos ama. Deus continua te amando. Deus sempre vai te amar. E Deus sempre vai me amar. Ele nos escolheu. Ponto. E já viu Deus com mau gosto? Não. Tem bom gosto. Amém? Receba a guarda do Senhor. Tenta que Deus está te guardando, te vigiando em toda e qualquer circunstância. Grande abraço aos irmãos, ok? Deus abençoe a sua semana. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti. Amém?